Bom dia. Vamos a primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículos 2 e 3. Na realidade, continuando a nossa exposição da semana passada, dentro da série de dons do Espírito, que eu comecei, hoje é a terceira, em que veremos cada um deles. E começamos pelo amor, que Paulo trata pormenorizadamente no capítulo 13. Muitos dos dons ele já havia tratado no 12, mas como nós pulamos para o 13 para falar logo do amor, então, só lembrando que depois a gente vai voltar para o 12, Romanos 12 e outras passagens, Efésios 4, que falam dos dons. Então, estamos falando do dom do amor, quando ele começa dizendo, e eu passo a mostrar-vos ainda no final do 12, 1 Coríntios 12, no finalzinho, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, que é o amor, conforme já falei. Repetindo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, pulando lá para o final, se não tiver amor, nada serei. Até aqui nós chegamos com o dom de profetizar e paramos aí. Mas continua no versículo 2, quando diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, lida e belíssima na parte que fala do dom maior, fruto maior, que é o amor. Certamente amor aos semelhantes. Não está em vista aqui o amor a Ti, que é o mais importante mandamento teu aos homens, embora o outro de amar o semelhante está bem pertinho, conforme o próprio Senhor Jesus disse, o segundo semelhante a este sendo o primeiro que era te amar e o segundo amar o próximo, que é o assunto aqui. Então, nos ajuda em entender um pouco o que está escrito aqui, ou muito, que cada um puder, e praticar, que não podemos imaginar a importância de termos amor pelos outros, aos teus olhos. Não podemos imaginar. Por mais que entendamos isto e levemos a sério, é pouco. Pelo peso que a tua palavra dá, a forma como tu encaras o amor ao próximo da parte de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, esse terceiro ponto que ele fala aqui, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, nada serei, como diz lá no final do versículo. Mistério no Novo Testamento significa basicamente uma verdade divina não revelada. É um termo bem usado para mostrar algo que estava escondido das pessoas, do conhecimento apenas de Deus, e Deus um dia revelou. Esta é a ideia principal quando você lê a palavra, a ideia de mistério no Novo Testamento. Nada a ver com os mistérios de histórias de suspense, coisa que, assim como nós muitas vezes associamos a ideia da palavra mistério. Não é o caso, mas algo não revelado. E aqui, dentro desse âmbito, basicamente perscrutar as coisas de Deus. Porque esse mistério é uma coisa não revelada,
e se eu, como eu disse aqui, que eu conheça todos os mistérios, que é algo teórico, mas o que ele quer dizer é isso, ainda que eu tenha capacidade de perscrutar as coisas que o próprio Deus ainda nem revelou aos homens, mistério, ainda que eu tenha essa capacidade, sem amor não adianta nada. E ele coloca uma segunda condição aqui, que é a ideia de ciência. Conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ciência aqui, que aliás é um dom citado em 1 Coríntios 12, que nós vamos ver quando chegar a hora de ver cada um dos outros dons, lembrando que eu comecei com amor. Capacidade para compreender, pelo menos até certo ponto, as coisas do mundo. Aqui a ideia de ciência, mesmo de como funcionam as coisas, como Salomão foi dito como o número 1, o que mais conheceu e perscrutou as ciências. Ele entendia de tudo, a rainha de Sabá ficou impressionadíssima com o conhecimento dele, que ele sabia de tudo, não tinha pergunta que ele não soubesse responder, entendia de animais, entendia de plantas, entendia de tudo. Então, isso não significa sabedoria, no sentido de ver as coisas como Deus vê, como nós entendemos o conceito de sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é entender, interpretar, avaliar as coisas do ponto de vista de Deus. Isso é sabedoria. E, às vezes, se confunde um pouco a ideia de sabedoria com a ideia de cultura, de conhecer muito, ou de inteligência. São coisas, podem ter algo em comum, mas, essencialmente, são diferentes. Então, a ideia aqui, até onde a gente pode compreender, é alguém cultíssimo, muito inteligente, um gênio da física, um Einstein desse, que geralmente é citado como suprassumo de genialidade, de entendimento das coisas. Ele entendia coisas que, obviamente, a grande maioria da humanidade não chega nem perto de compreender, muito acima. Então, a ideia aqui é esta aí, alguém que tem o dom, tem a capacidade, falando de crente, no caso, dom do Espírito Santo, mas a capacidade de perscrutar as coisas da natureza, de entender o funcionamento das coisas. Cada um conhece a sua dificuldade na física, na química, na matemática, cada um deve ter suas limitações. E tinha aquele cobrão da classe sempre que já entendia tudo, antes o professor já sabia, e ele via física, ele sabia resolver tudo, tinha essa capacidade. Pois bem, pode ter essa capacidade toda aí, se não tiver amor pelos seus semelhantes, nada adianta. E é interessante que isso tem uma certa lógica, eu gosto muito de lógica, de ver lógica nas coisas, até onde possível. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus na Terra. O ponto alto da criação dele aqui. Então, adianta ser profundo conhecedor das coisas da criação, das leis que regem o mundo, o universo, as coisas conhecidas, e ter uma penetração enorme, intelectual nessas coisas? O que adianta se não considerar o homem, que é a obra-prima que Deus criou na terra? Aos olhos de Deus, não adianta conhecer as coisas do mundo que Ele fez, sem levar em consideração e sem amar as criaturas para as quais Ele disse: enchei a terra. Encham a terra, dominem, foi o que Ele disse para Adão. Então não adianta entender das frutas, das árvores, dos trovões e das físicas, da ciência e tudo mais, se não leva em consideração o ser humano, que recebeu a condição, inclusive, de administrar a terra, fez tudo errado, depois que pecou e tal. Mas a lógica por trás disto, entendo que seja nesse sentido. Ele continua, no versículo 4.
Tudo isso é para mostrar a absoluta importância do amor ao próximo na vida de cada um de nós. Ainda que, não é versículo 4, é o ponto 4. Ainda estamos no versículo 2. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui não é a fé que salva, não tem nada a ver com aquela fé no Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele criou, aquela fé que é dom de Deus, que leva à salvação. Na realidade, a fé não salva, né? A salvação não é pela fé, a salvação é por Jesus Cristo. A fé é o instrumento que nos leva a Jesus Cristo. Quem nos salvou foi Cristo, foi o sangue dele, foi a vida que ele deu lá. Mas, tudo bem, é comum se dizer, a fé é que salva, a fé é salvadora. Mas é bom entender isto. Quem salva é Jesus Cristo. Nem a fé concorre com Jesus Cristo, quando o assunto é salvação. Agora, a fé nos leva até lá. Sem a fé, sem a iluminação que o Espírito nos dá, juntamente com a fé, sem o sentido de arrependimento de pecados, tudo isso está envolvido naquele presente, no dom da fé que nós recebemos. Sem isso, nós nunca vamos chegar ao ponto de nos beneficiarmos com o sacrifício que Ele fez. Esse sim nos salvou. Ok? Então, mesmo assim, é bom dizer que essa aqui não é aquela fé salvadora, no sentido de nos levar a nos beneficiar da salvação de Cristo. Isso aqui, entendo eu, é uma noção, uma convicção de que Deus deseja alguma coisa e confiar que a vontade dEle, através do poder dEle, será feita nesse sentido. Moisés chegou e mandou o mar se abrir. Onde é que vê isso? Que loucura é essa, Moisés? Não foi um monte. Eu fiquei pensando se tem algum exemplo bíblico de alguém mandar um monte sair do lugar e ir para o outro. Não temos. Mas temos um muito maior, que eu acho. Se é maior, não sei. Eu sei que é tão grande, no mínimo tão grande quanto mandar um pedaço do mar se abrir em duas paredes para passar milhões de pessoas no meio. Não é nada menor do que mandar um monte sair do lugar. Então, temos o exemplo? Temos. Esse, fora muitos outros milagres que Elias fez, Eliseu fez, milagres fantásticos, além da própria ressurreição de pessoas. Mas ficando dentro do que Jesus falou, de algo físico, aqui, Moisés disse, abre mar. Ele mandou abrir. Abriu. De onde é que Moisés tirou isso? Da onde Moisés tirou isto? Uma loucura aos olhos de quem visse. Isso aqui está completamente fora de si. Alguém ia pensar assim, até ver o mar se abrindo mesmo. E teria que se controlar esse alguém para não cair aos pés de Moisés adorando-o, né? Como é a tendência idólatra do ser humano. Passa de um extremo para o outro rápido. Aí começa a adorar a criatura, errado também. Seja como for. Fé aqui é o que Moisés teve. Ele teve a convicção de que Deus queria fazer aquele milagre através dele, Moisés. Então ele disse, abra. E assim aconteceu. E os milagres, grandes milagres que nós conhecemos foram assim, ordenados por Deus. E a pessoa creu que Deus iria fazer. Pedro, na porta do templo, vimos há pouco tempo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Alguém olhou e disse, agora eu quero ver, isso não vai dar certo. Vamos para ali de nascença? E Pedro manda o homem se levantar? Não pode. O que aconteceu com Pedro? Convicção.
de que Deus queria levantar aquele homem. Quem levantou o homem, quem curou o homem, não foi Pedro. E ele sabe disso e foi honesto. O que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus. Então, o que ele tinha? Ele tinha fé, convicção de que Jesus Cristo iria levantar aquele homem sobre os seus artelhos, como diz lá. Ou seja, você pode, está falando aqui de uma fé prática, poderosíssima e prática, de realizar coisas sobrenaturais contra o curso normal da natureza, mas acha que Deus vai fazer aquilo, se convence que Deus vai fazer aquilo corretamente e passa para a ousadia de mandar aquilo acontecer, dando ordens até a seres inanimados como o mar. Ou seja, uma fé com efeito prático. Nós dissemos, quando falamos do dom da profecia, que não adiantava profetizar tudo, se não tivesse amor não adiantaria, eu usei o raciocínio, dizendo, devem se lembrar, a profecia não é um dom em si mesma, ou um dom em si mesmo, não é um objetivo, não é um alvo, não é um dom, claro que é um dom, mas não é, o alvo imediato da profecia não era nem a profecia em si, eu coloquei, mas era o benefício que ela traria ao ser revelada a vontade de Deus para seres humanos. Então, era um ato amoroso de Deus em revelar coisas aos seres humanos, coisas importantíssimas que Deus achou por bem revelar. Podia ser bênçãos, promessas de vida eterna, podia ser ameaça de perdição eterna, não importa, é bênção, porque é Deus transmitindo ao ser humano. Então, o profeta não era só um robô, como hoje tudo está virando robô, não era um robô que abria a boca e falava, não sabia o que estava dizendo. Não, o profeta, Deus exigia que o profeta amasse as pessoas para as quais ele estava profetizando. Já expliquei isso, mas é a mesma coisa aqui no caso dos milagres, que é o assunto agora. Uma fé que realiza milagres. Milagres nunca foram um fim em si mesmo, mas um meio de revelar, mostrar poder que Deus dava a certas pessoas para o bem de outras pessoas. Esse era o ponto. Novamente, amor de Deus para os beneficiados dos milagres. Pois bem, o porta-voz de Deus, ou o instrumento que Deus iria usar, não ousasse deixar de amar aqueles a quem Deus estava amando e providenciando aquele milagre. É como se Deus dissesse, é um péssimo representante meu, é um péssimo instrumento meu, não me interessa. Um grande milagreiro, ou um grande operador de sinais enormes, não me interessa. Deus dizendo, se não ama as pessoas como eu amo, e por isso estou fazendo esses milagres para o bem delas. Não adianta ter fé robusta, fazer grandes coisas sem pensar nas pessoas, sem amar as pessoas. Quinto ponto, que agora está no versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, pulando lá para o fim, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tem mais uma condição que nós vamos já ver. Esse dom da liberalidade é descrito também, já havia sido descrito por Paulo no capítulo 12. Aliás, não, é em Romanos 12 que Paulo fala dele. Vamos ver quando chegar o momento que vamos ver de um por um. Mas o assunto aqui é o dom da liberalidade, de dar, de ofertar, de distribuir, de repartir. Esse é o ponto aqui.
Perante Deus, a filantropia em si não tem valor nenhum. Dá por dar. Aliás, a palavra filantropia tem valor, porque significa philos é amar e anthropos é homem. Então, a própria palavra filantropia é amor aos homens. Então, se alguém praticar a filantropia no sentido literal, tem valor diante de Deus, porque ele já está amando os homens. Então, filantropia, doação, distribuição de bens que não tem amor dentro, não é filantropia, melhor dizendo. Porque, a rigor, filantropia envolve amor. Mas, claro, que a maneira como nós usamos, fala assim, grandes filantropos, bilionários aí, que dão centenas de milhões de dólares para causas excelentes, bonitas, ajuda humanitária, tudo bem, tudo ótimo, problema nenhum. Aos olhos de Deus, aquilo não tem valor. Um valor como algo que enche o coração de Deus. Não é que Deus vai achar ruim ou vai achar aquilo uma obra má. Alguém que doa milhões para tirar a fome de uma população que está passando fome ou coisa desse tipo, e dizer que isso aí não é bom, que isso é nocivo. Não é o assunto aqui. O assunto aqui é ser valorizado por Deus como algo completo, que Deus diz assim, este tipo de liberalidade eu gosto, eu valorizo, de fato, pesa positivamente no meu coração. É isso que está dizendo aqui. Uma vez eu vi um cunhado de um milionário aqui em Fortaleza, na antessala do milionário, que eu ia conversar com ele algum assunto, e o cunhado, que era o tipo secretário dele, dizia assim, fulano pensa que dando dinheiro para as freirinhas que ele vai para o céu. Só ri assim, pois é. A frase dele, eu não cutuquei, não mexi, nada, foi só ele dizendo. Ou seja, a própria pessoa que estava lá, o senhor lá, o secretário do outro, fez a análise dele lá. Então, o que estava no coração daquele homem rico, quando ele dava para as freiras ou para obras beneméritas e coisa assim, é com ele lá. Mas estou dizendo que eu ouvi. Ou seja, ele mesmo entendeu que não... Aliás, não vai levar ninguém para o céu, né? Doação, seja lá para quem for, porque só Cristo leva. Mas vocês entenderam o exemplo, porque a filantropia, no sentido geral da palavra, ela tem muito valor, é muito... claro, muito bem-vinda, muito prestigiada e tudo, a ponto do próprio governo abater imposto de renda para quem doa através de certas condições. Tudo bem, é bom ajudar os outros e usar o dinheiro para aliviar sofrimentos de quem não tem, mas para Deus não vale. É o que Paulo está dizendo aqui. A maneira como eu penso é que, para Deus, o valor daquele objeto dado, o valor principal não é para que aquele objeto serve, mas mostrar que a pessoa que deu se preocupa com a pessoa que está recebendo. É assim que eu entendo, até onde eu posso perceber. Então, alguém chega e dá um prato de comida para o outro. Claro que aquele prato de comida vale, e muito, especialmente se aquela pessoa está dependendo dali para sobreviver e tal. Deus não vê como o homem vê. Deus vê fundo, lá dentro, das motivações, das necessidades. É outra forma dele ver. Outro dia até comentei aqui uma coisa que eu fiquei até com medo de chocar vocês, né? Para Deus matar alguém é muito diferente de nós.
ele proíbe que nós matemos as pessoas. Claro, ele é o dono, ele proíbe, ele aprova o que ele quiser. Mas para ele matar alguém, é totalmente diferente do que pode passar na nossa cabeça. Matar uma criança, matar um velho, matar uma senhora. Ele deu a vida, ele tira, ele tira. A gente nem imagina como seja. Então, a gente avaliar como Deus vê, só se utilizando mesmo de revelações como essas aqui, para nos ajudarem a ver como Deus deve ver mais ou menos. Então, a maneira que eu penso é que, para Deus, aquele prato de comida é pouco ou desprezível comparado com o fato de que aquele que deu está mostrando ao que está lá precisando amor, compaixão, ajuda. Esse é o valor para Deus maior do que o prato de comida. Isso está provado. Porque se Paulo diz, eu dou um prato de comida para o outro sem amor, não, ele não diz isso, não. Eu dou 10 pratos de comida para o outro. Não, ele não diz isso, não. Ele dá o seu carro para o outro. Não, não é isso, não. Bota junto o apartamento também. E bota junto a poupança também. Espera aí, Paulo, ele não disse. Todos os meus bens, tudo, está aqui, tudo, meu amigo, para você. Tudo que eu tenho para você. Aí Deus olha e diz, gostei não. Para mim, não serve. É estranho, à primeira vista, parece exagerado. E é, do nosso ponto de vista, da nossa maneira de ver, claro que é exagerado. Mas quem é que está falando aqui? É Deus. Ou, de outra forma, Paulo está falando de quem? De Deus, inspirado pelo Deus Espírito Santo. É assim que Deus vê. Agora, se você entende, se não entende, se aceita, se não aceita, se acha estranho, se não acha, isso é outra coisa. O problema é de cada limitação nossa. Mas é fato. Aprenda, entendendo ou não, assuma, aceite que é assim. E você der lá uma ajuda, pode ser R$5, pode ser R$1.000, pode ser um bem que vai proporcionalmente grande para o que você tem. Então, não importa. Tem que ir acompanhado de amor pelaquela pessoa ou pessoas. Só assim vai ter valor diante de Deus. Por fim, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado. Aí foi o top, né? Paulo agora apelou mesmo. Foi o máximo. Aí o que você tem já não vale mais nada comparado com a sua vida. E não é, ainda que eu me exponha a uma bala na testa, com uma morte imediata. Buf! Sem sofrimento algum. Primeiro que não tinha bala na época. Então, pois tá bom, uma flechada bem no coração. Bum! Matou no ato. O próprio degolamento era rápido. Tchum. Não. Queimado. Curioso, eu fiquei olhando se já tinha esse costume terrível de queimarem cristãos e tudo. Parece que não. O primeiro relato que nós temos detalhado de um mártir sendo queimado é 160, mais ou menos, depois de Cristo. Uns 100 anos depois que Paulo escreveu isso aqui. Não quer dizer que não teve um caso de crente queimado antes disso. Mas, até onde se saiba, não era o costume aqui, mas quando Paulo falou aqui, claro, já tinha mártires, inclusive apedrejado, como o próprio Estevão tinha sido muito tempo antes, umas 3 décadas antes. Seja como for, mesmo que tivesse alguém sendo queimado na época, isso aqui é um dado puramente de curiosidade que eu estou colocando, mas não tira nada do peso que está aqui. A qualquer época, ou na época de Paulo, ou depois de Paulo, seja como for, e isso apareceu abundantemente, não adianta. Nada disso me aproveitará. Senhor, estou aqui, diante de Ti, no julgamento, e eu quero te lembrar, só te lembrar, que eu dei o meu corpo para ser queimado.
por tua causa. Ele não diz qual é a causa aqui, ele diz por algum motivo. Presume-se que seja pela causa de Cristo, ou em benefício de alguém, que se presume mesmo seja pela causa de Cristo. Muito bem, mas você teve amor? Você tinha amor pelas pessoas ao fazer isso? Tinha amor no seu coração pelas pessoas para as quais você pregava, você falava? Ou era só algo, um zelo muito grande, mas à parte? Então, não serve. Para amar a Deus, tem que amar aos homens também. O grande mandamento: amar a Deus, acima de tudo. O segundo, semelhante a este, amar o próximo. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender a altura, o nível em que Cristo colocou esses dois, a ponto de chamar de semelhante a este, e dizer que desses dois depende toda a lei e os profetas. Mas, Senhor Jesus Cristo, não é só, depende só do primeiro, ame a Deus e tudo se resolve. Toda a lei, todos os profetas, a Bíblia inteira, tudo não se resume a te amar, amar a Deus. Não, eu insisto que tenha o segundo. Eu quero que tenha. Coloque aí. Eu quero que tenha. Aliás, foi ele que colocou, né? Eu quero que tenha o segundo. A Bíblia diz: quem não ama a Deus não pode amar os homens, quem não ama os homens não ama a Deus. Quase que mistura uma coisa com a outra, é impressionante. Óbvio, deixando claro que o primordial mesmo é amar a Deus, mas eu estou só mostrando como é interessantíssimo o peso que Deus dá ao amor ao próximo. Mas, Senhor, tu conheces esse próximo a quem tu estás mandando eu amar? Sabe o que fizeram com minha filha? Tu está sabendo o que está acontecendo neste mundo com os teus crentes? Pergunta retórica. Se eu sei? Então, está valendo? Ou é para amar os irmãozinhos na fé? É fácil. Mais ou menos, né? Até alguns, mesmo na fé, é meio difícil às vezes. Mas, tudo bem, que seja. Mas amar essa corja, essa ralé de seres humanos, verdadeiros bestas humanas, que são, de fato, bestificados, totalmente dominados pelo diabo. Tem que amar alguém assim. Tem. Conforme o amor bíblico. Bom sempre lembrar isso. Mas tem. Então eu quero encerrar lembrando que o exercício dos dons, não somente do amor, que vamos comentar mais ainda, mas todos os outros, tem que ser junto com amor. E você pode estar exercendo dons na igreja, servindo, trabalhando. Se for sem amor, não adianta. Deve ser frustrante, né? A pessoa trabalhar, se esforçar, aí chegar diante de Cristo e dizer: gostei não. Senhor, tu viste o trabalho que eu fiz na tua igreja? Tu não viste não? Disse, vi. E você não viu a minha palavra, não? Como? O amor. Você acha que eu não estava, antes de ver o seu trabalho na igreja, ou o seu trabalho evangelístico, como for, antes de ver isso, eu estava de olho no seu amor pelas pessoas, e esse eu vi tão pouco, se viu muito pouco o seu trabalho para mim. Gente, é frustrante, eu reconheço. Por enquanto, medite. Algumas perguntas para encerrar. O meu relacionamento com as pessoas tem sido mesclado com amor? Ou é algo mecânico, frio, apenas por obrigação ou prazer pessoal? Quando falo aos outros ou com os outros,
conversando, repreendendo, exortando, etc., é com amor. Quando eu prego a Cristo, eu prego com amor a quem eu estou pregando. Quando eu dou alguma coisa a um necessitado, eu faço com amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar e amar e amar os nossos semelhantes, o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Um padrão muito elevado. E que nós jamais cumpriremos se não dependermos completamente do Teu Espírito Santo. E mesmo assim temos nossa carne a nos atrapalhar enquanto aqui estivermos. Mas poderemos sim cumprir um tanto quanto este Teu desejo de amar os outros, se assim determinarmos e buscar no Teu Espírito o poder para isso. É em nome de Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.